Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês que creem, que acreditam na palavra dele. E para que nós possamos trazer os benefícios da palavra de Deus para nossas vidas, nós temos que usá-la com inteligência. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos usando a inteligência, exercitando o intelecto. Eu sei que muita gente não gosta disso, muita gente quer já que as coisas caem de graça, mas quando a pessoa não é preguiçosa e quer ter o benefício das promessas de Deus, ela pensa, ela raciocina, ela coloca a sua inteligência em prática. Então, é isso que eu queria que você atentasse neste dia. Olha só o texto que Jesus falou. Jesus, o próprio Deus falou, dando a dica, o segredo de você conquistar tudo aquilo que você quer na sua vida. Tudo aquilo que você precisa na sua vida. Não quer, mas precisa. Tudo aquilo que nós necessitamos na vida depende dessa palavra, desse conselho de Jesus. E nós vamos raciocinar agora com ele. Vamos lá, por favor, coloque aí. O versículo é conhecidíssimo de todas as pessoas. Todos os evangélicos conhecem bem esse texto. E católicos também. Mas, olha só, vamos meditar, vamos raciocinar. Por favor, só um pouquinho. Vamos usar a cabeça só um pouquinho agora, tá bom? Jesus disse assim, buscai primeiro. Normalmente a pessoa lê assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí ela não pega bem o espírito da palavra, da promessa de Jesus. Mas quando ela começa a soletrar e pensar, e raciocinar, colocar a sua cabeça para pensar, palavra por palavra, aí ela começa a descobrir o que Deus quer falar. Olha só, buscai primeiro. Nós temos tantas coisas para buscar nessa vida, é ou não é? Buscar o casamento, buscar a conquista pessoal, buscar o sucesso pessoal, buscar o trabalho, buscar a profissão que nós vamos exercer por toda a vida, buscar o alimento cotidiano, o pão nosso de cada dia, não é? Tantas coisas, buscar a salvação da família, dos filhos, buscar a salvação dos pais, buscar respostas de Deus, buscar os milagres que Deus tem prometido. Tantas coisas para a gente buscar, não é verdade?
Mas Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Por que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus, ô bispo? Por que Jesus falou isso? Pensa comigo, minha amiga, meu amigo. Por que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus se eu estou doente, eu quero a cura? Eu estou precisando da cura. Eu estou passando necessidade, eu preciso resolver os meus problemas pessoais. Por que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus? Por quê? Porque, minha amiga e meu amigo, quando uma pessoa busca primeiro o reino de Deus, quando ela prioriza o reino de Deus na sua vida, acima dos seus familiares, acima dos seus entes mais queridos, acima das suas necessidades físicas, espirituais, emocionais, sentimentais. Então, acima de tudo, ela buscar o reino de Deus primeiro. O que ela está demonstrando para Deus? O que ela está provando para Deus? Ela está provando a sua fé para Deus. Ela está honrando a Deus com a sua fé. Ela está ouvindo e obedecendo a voz dele. O Senhor disse para buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, meu Pai, é isso que eu quero. O Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor sabe que eu estou desempregado. O Senhor sabe que eu tenho as minhas contas para pagar. O Senhor sabe que eu estou enfermo, doente, eu preciso de saúde. O Senhor sabe que eu preciso trabalhar e eu não tenho emprego. O Senhor sabe o que eu preciso fazer na minha vida e eu não sei, eu não estou desorientado. Mas o Senhor diz para mim buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Então, quando você coloca em prática, começa a buscar o reino de Deus e a sua justiça, você começa a viver de acordo com o reino de Deus. O que é o reino de Deus neste mundo? O reino de Deus neste mundo é você viver na justiça, é você viver no que é certo, fazer o que é certo, abandonar a vida errada que você tem vivido, abandonar as mentiras, abandonar as injustiças, abandonar as fofocas, as más línguas, abandonar aquele maldito julgamento que você faz das pessoas. Você julga as pessoas, você condena as pessoas, abandonar o ódio, a mágoa e perdoar. Quando você começa a praticar esses princípios da fé cristã, do reino de Deus, então você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar e confiando, tendo certeza que Deus vai suprir todas as demais coisas na sua vida. Então, esse texto do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus, do próprio Filho de Deus, esse texto remete para a confiança nas promessas de Deus. Sabe aquele hino que a gente canta na oração? Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Pois bem, é exatamente isso aí. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Eu busco o reino de Deus. De onde me virá o socorro? Do reino de Deus, da sua justiça. Porque quando você começa a praticar, a viver no reino de Deus, quer dizer, praticar aquilo que é certo, correto, não é religião, não é praticar religião, não, porque as religiões não praticam nada do reino de Deus. As religiões, todas elas, praticam tudo, menos o reino de Deus. Essa é a realidade. Você sabe disso. O que existe dentro das religiões e nos religiosos de hipocrisia não está no gibi. Você sabe disso. Você sabe muito bem disso. Mas o que se trata aqui é você se inserir no reino de Deus. Porque o reino de Deus é o reino de justiça. Então você vai viver na justiça. E se você vive na justiça, você vai ter o direito de cobrar de Deus a justiça. Oh, meu Deus, eu estou sendo injustiçado. E o Senhor é a minha justiça.
Eu estou buscando o teu reino. Eu quero viver dentro do teu reino. Eu quero ser cidadão do teu reino. Eu quero ser súdito do Rei Jesus. Eu estou obedecendo, eu estou buscando a justiça, eu estou deixando as más amizades, eu estou abandonando os meus maus costumes, eu estou deixando a minha vida secular de lado para viver o reino de Deus. Então, quando você começa a praticar o que diz, o que dita o reino de Deus, que é as leis do reino de Deus, são justíssimas, são perfeitas. E quem as pratica tem o direito de recorrer a Deus e cobrar a sua justiça. Tem o direito de recorrer a Deus e cobrar a cura divina. Tem direito de recorrer a Deus e cobrar ter uma família de fato e de verdade, uma família que venha trazer a maior alegria nesta terra. Então, você tem o direito de todas as demais coisas, mas primeiro você tem que buscar o reino de Deus, entrar no reino de Deus, viver no reino de Deus. Porque no reino de Deus, o rei é o Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo. Então, nós vivemos no reino de Deus, por exemplo, eu vivo no reino de Deus, minha família, Esté e eu vivemos no reino de Deus. Quer dizer, nossas vidas estão inseridas dentro da palavra, da orientação, da instrução, da inspiração que vem da palavra de Deus em nossas vidas. Quer dizer, nós vivemos limitados ao reino de Deus, à direção, sujeitos à direção do Espírito de Deus. Então, quando nós fazemos isso, quando nós colocamos em prática o reino de Deus aqui neste mundo, então o reino dos céus nos é aberto para que nós tenhamos garantia de um dia viver lá por toda a eternidade. Mas as coisas aqui do mundo, porque o reino de Deus diz respeito às coisas do mundo. Jesus disse assim, antes dele falar isso, ele falou, por que vocês ficam ansiosos com o que há vez de comer ou de beber? Por que vocês ficam ansiosos com o que há vez de se vestir? Deixe essas ansiedades para lá, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, você vai comer, você vai beber, você vai se vestir, você vai ter o seu carro bom, você vai ter a sua família, você vai ter a sua casa, você vai ter o que você precisar, vai ter. O reino de Deus vai proporcionar a você o que você precisa nesta terra. Entendeu, minha amiga? Isto é um ato de confiança. Quando a pessoa coloca em primeiro lugar o reino de Deus, ela está confiando, ela está tendo a fé inteligente de que todas as demais coisas vão ser acrescentadas na vida dela, porque foi Jesus quem prometeu. Não foi um anjo, nem foi um apóstolo que falou isso. Foi o próprio Deus, o próprio Altíssimo, o Todo-Poderoso. Então, minha amiga e meu amigo, ponha isso na cabeça, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, você venha entender, venha cair a ficha. Porque se você entender isso e colocar em prática, sua vida muda. Lembra que nós falamos essa semana? Nós falamos, aqui, nós repetimos a palavra de Deus. Ele disse assim, aos que me honram, eu honrarei. Então, primeiro nós honramos a Deus buscando o seu reino e a sua justiça. E então ele nos honra com todas as demais coisas que nós necessitamos. Que todos nós necessitamos. Você, minha amiga e meu amigo, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A vida com abundância, que são todas as demais coisas que nos são acrescentadas, não é uma vida assim, olha, eu vou ter 10 automóveis.
eu vou ter 100 pares de sapato. Não. Você pode até é permitido você ter isso, mas Deus, ele nos dá aquilo que nós precisamos, que necessitamos. Então, todas as coisas que você precisa, o que é que você precisa? De paz? O reino de Deus é reino de paz. Porque no reino de Deus, quem reina é o Espírito Santo, que é o Espírito da paz. Você está buscando alegria? O Espírito Santo é alegria. E o reino de Deus é o reino de alegria. Que maravilha! Porque o Espírito da alegria estará com você. Você está buscando o que? Saúde. O reino de Deus é reino de saúde, porque o Espírito da saúde vai estar com você. Então, todas as demais coisas, casamento, vida sentimental, vida profissional, você, por exemplo, está estudando e você não sabe qual a profissão que você vai abraçar. Você fica naquela indecisão, o que eu vou fazer? Medicina, odontologia, engenharia, advocacia, o que eu vou fazer? Pois bem, minha amiga e meu amigo, se você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai lhe dar a palavra, ele vai te dar exatamente o que você necessita. Ele sabe o que é que você gosta, que às vezes você nem você sabe o que você quer. Mas Deus sabe o que você precisa. Então, ele vai te dar o que você precisa. Portanto, o grande segredo da vida é honrar a Deus, o Deus da vida, o autor da vida. Quando nós honramos o autor da vida, buscando o seu reino e a sua justiça, buscando fazer o que é certo, vivendo na justiça, na verdade, então, o Senhor da verdade, o Senhor do reino de Deus, vai proporcionar para nós tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Entendeu? Sim ou não? Pois bem, minha amiga, meu amigo, coloque em prática. Você vai arrebentar. Você vai arrebentar, pode ter certeza. E foi exatamente o que aconteceu com essa jovem mulher. Você vai ver o testemunho dela, que era uma vida desgraçada, uma vida infeliz, uma vida que não tinha mais jeito, uma vida que, aos olhos humanos, era irreversível. Mas, desde o momento que ela buscou e recebeu o reino de Deus, todas as coisas foram acrescentadas na vida dela, dia após dia após dia. Quer dizer, não aconteceu tudo de uma vez. Não, não é assim. Deus vai dando à medida que nós temos capacidade de absorver as suas bênçãos. Vamos assisti-lo, por favor. Meu nome é Natália Lourenço, eu tenho 30 anos, eu sou da cidade de Limeira. E a minha infância foi uma infância, assim, bem sofrida, né? Mas eu sofria muito porque a minha mãe e meu pai tinham muito problema no casamento. Agressão verbal, agressão física. Meu pai era uma pessoa muito agressiva. Ele me humilhava muito, desde pequena mesmo. Ele me tratava assim, criança, mas como se eu fosse uma adulta, né? Vivia falando que eu não ia ser nada, que eu não ia servir nem para ser empregada doméstica, para ser faxineira, porque eu era uma inútil. Várias vezes ele falava isso para mim. E com isso eu me diminuía muito. Ele chegava em casa com coisas de mulheres dentro do carro, peça de mulher, objeto, relógio, óculos. Até que um dia eu cheguei e falei assim, mãe, eu não aguento mais viver essa vida. Ou você vai se separar e ir embora daqui, ou então eu vou embora, eu vou morar com a minha avó, porque eu não aguento mais. Aí foi que a minha mãe tomou a decisão mesmo, e foi uma outra fase muito difícil, porque a gente saiu com uma mão na frente e outra atrás. Na época ele ameaçou a gente de morte, ele falou que ele ia me matar. Ele chegou aí na porta da minha casa armado e olhar para mim e falar assim, se você abrir a sua boca, eu vou atirar aqui em você agora. E a gente não tinha vez que não tinha nem o que comer. Minha mãe dividia um ovo e ficava sem comer, às vezes dividia comigo com a minha irmã, porque a gente não tinha mesmo.
não tinha. E nessa fase, eu passei para a fase da revolta contra o meu pai. Eu tinha ódio do meu pai. Ódio do meu pai e ódio dos homens. Eu coloquei dentro de mim que jamais, na minha vida, eu ia passar o que a minha mãe passou. Aí foi que eu comecei a sair, né? Sair para as baladas, comecei a beber. Com 12 anos eu já bebia já. Rodinha de esquina, essas coisas. Eu comecei a andar no meio do tráfico, no meio de arma, no meio de... E a minha mãe, ela não tinha noção disso. Nesse negócio de sair e tudo mais, eu conheci o meu atual esposo, né? E foi desde cedo um relacionamento conturbado, que ele tinha um histórico já de agressividade, de usar droga, né? Ele usava muita droga, bebia demais. Como ele era agressivo, quando a gente brigava, era feio. Quebrava as coisas, quebrava celular. Eu lembro que teve uma vez que ele quase me matou, que ele grudou na minha garganta e eu achei que naquele dia ele ia me matar. Era feio mesmo as brigas. Eu cheguei aí procurar ajuda com os espíritos, porque eu queria alguma coisa. Eu tinha que resolver esses problemas de alguma coisa. Como eu disse, eu tinha muito medo, eu era uma pessoa assim, ao mesmo tempo que eu tinha raiva, essa era a minha casca, né? Uma mulher brava, ninguém chega perto, mas por dentro eu era muito frágil. Eu não sei se você que está nos assistindo, você já notou, todas as famílias mal constituídas, todos os lares mal constituídos, por exemplo, casamentos que não deram certo, uniões que não deram certo, surtiram um efeito desgraçado na vida das crianças. Então, os testemunhos que nós trazemos aqui, normalmente, eu tenho notado, uns 99% dos testemunhos que nós colocamos aqui, os problemas das pessoas começaram com os pais. Desavenças entre os pais. Você vê, então, minha amiga e meu amigo, você que é solteira, solteiro, você que quer constituir família, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Porque todo o inferno de vida que as pessoas retratam aqui, nessa programação, os testemunhos, começaram dentro da sua própria casa. Porque os seus pais não se deram bem. E qual é o segredo para que os pais se deem bem? Primeiro, você tem que casar com uma pessoa que seja de Deus. Você tem que ser de Deus. Você tem que pertencer ao reino de Deus. E casar com uma pessoa que também pertença ao reino de Deus. Porque se os dois pertencem ao reino de Deus, os dois têm o Espírito de Deus. E se os dois têm o Espírito de Deus, é muito difícil, mas muito difícil mesmo dar errado. A não ser que haja uma completa diferença entre idades, a idade entre eles, por exemplo, ela tem 30 anos, ele tem 15 anos. Aí sabe como é que é? Como é que vai? Ela vai ser mãe dele. Então não vai dar certo. Mas se tem o Espírito Santo, se o Espírito de Deus, se o Espírito do reino de Deus constituiu esse casamento, foi feita a vontade de Deus nesse casamento, então os filhos vão ser filhos também de Deus. É o que está prometido. É o que está prometido no Salmo 128, que diz: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. E a sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera.
e seus filhos como rebentos da oliveira. Quer dizer, ela será a videira, mas os filhos serão rebentos da oliveira. Quer dizer, os filhos, você sabe que a oliveira representa o Espírito Santo, que dá a oliva, que dá a azeitona, que traz o azeite. Então, os filhos de um casal de Deus, obrigatoriamente, têm que ser gerados pelo Espírito de Deus. E quando os pais são de Deus, os filhos também serão de Deus. Normalmente, os filhos são de Deus porque eles temem a Deus e honram a Deus em primeiro lugar. Agora, você nota que essa moça aí, ela gemeu com os seus pais, ou melhor, com seu pai, o seu pai. E olha o fruto da vida que ela recebeu enquanto estava no reino das trevas. Vamos continuar com esse texto, por favor, com a testemunha. Então eu queria buscar alguma coisa, eu precisava de ajuda, mas e ao mesmo tempo, aquelas vozes, né? Que eu nunca vou ser nada. Eu já tinha dentro de mim que eu não ia conseguir ser feliz no meu casamento. Eu lembro que eu fui no serviço dele, ele trabalhava à noite. Na hora da janta dele, eu conversei com ele. Eu falei, olha, eu vou embora, porque não vai dar certo e tal. A gente não tá vivendo bem, e isso tá acabando comigo, tá acabando com você. Vai chegar a hora que vai acontecer um desastre, né? Porque a gente vai virar mais um índice aí de tragédia. Ele foi dormir no sofá e foi escutar música no celular. E ele começou a mudar rádio, e caiu na programação da Igreja Universal. E engraçado que hoje ele me conta, né, diz que o pastor falou exatamente a situação que ele estava. Aí ele foi lá, falou assim, acordou eu cedinho, falou assim, olha, eu tô indo na igreja. Você quer ir comigo? Vamos comigo. Aí eu não queria ir, eu não gostava, né? Assim, o preconceito era muito grande, porque a gente ouvia falar que a igreja roubava, que os pastores eram ladrão, mas naquela fase também eu não tinha nada para roubar, porque eu não tinha saúde, eu não tinha dinheiro, eu estava oca, vazia por dentro, triste, depressiva, e fomos. Lembro que nós fomos brigados, um sem falar com o outro. Chegamos lá na igreja, assistimos uma reunião, e aquele dia, assim, a pregação foi pra gente. Parece que o pastor estava ali, ele sabia tudo que a gente estava passando. E quando eu voltei para casa, eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não vou embora. Eu vou dar mais uma chance. Porque eu fui na igreja e eu vou buscar. E Deus vai ser comigo. Eu não entendia nada da fé. Eu não sabia o que era nada na igreja. Mas eu acreditei naquilo. É Deus, porque eu me sentia muito mal e eu já voltei diferente aquele dia. Então, assim, eu não consegui mais ver o preconceito. Verifica. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a pessoa busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ela está crendo, ela está confiando que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O que aconteceu com ela? Exatamente isso que aconteceu com eles, ela e ele. Ela acreditou, ela creu e ela se entregou àquela palavra e Deus a honrou com a vida que ela vai contar já já. Por favor, pode continuar. Então, assim, eu não consegui mais ver o preconceito, porque eu tinha buscado em muitos outros lugares. E tudo que eu ouvia era que ou não era para mim estar com meu marido, ou o que eu ouvia não me preenchia. E ali foi uma experiência diferente. Ali eu vi Deus falando, porque uma coisa é você contar o seu problema e a pessoa te orientar em cima daquilo que ela sabe que você está passando. Outra coisa é você chegar numa reunião como nós chegamos, o pastor nunca viu a gente na vida e ele pregar justamente em cima daquela situação que você está vivendo. Você fala assim, é Deus. Usei a inteligência naquele momento. E daí a gente começou
a nossa caminhada na fé. Na verdade, quem convence a gente do pecado não é o homem, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, eu comecei a me tocar, já não me sentia mais bem. A primeira coisa foi que eu parei de beber. Eu não colocava mais uma gota de álcool na boca. Porque eu sabia que aquilo ali não ia resolver a minha situação, aquilo ali não ia resolver o meu problema. Aí a obreira veio e me orientou sobre o batismo nas águas. Aí eu falei, não, sim senhora, se é o batismo nas águas, eu tenho que me batizar? Então eu vou me batizar. Fui lá e me batizei. Inclusive, né, eu perdoei meu pai. Quando a minha filha nasceu, nós fomos procurá-lo, né, para ele vir ver a neta. Eu fui atrás dele para tentar contato, pedi perdão para ele pelo que eu tinha feito. Hoje eu não vejo ele com os olhos que eu via antigamente. Aquilo lá já clareou muito a minha mente, né? Eu já aprendi muito e comecei a ler os Passos de Jesus, o Discípulo do Espírito Santo, comecei a ler. Li o livro da Mulher V, foi um livro que me ajudou muito como mulher. Assim, porque mesmo na igreja, eu ainda tinha aquela raiz de mulher, né? Meio assim, eu não era tão atenciosa. Então, aquilo ali eu aprendi, eu posso dizer que foi um divisor de águas, inclusive até no meu casamento, que eu mudei como mulher. Eu criei o hábito de me alimentar das coisas de Deus. Muito bacana. Muito bacana o testemunho da Natália, porque é um ensino violento para você que está nos assistindo e que está vivenciando o que ela viveu no passado. Ela viveu isso, esse inferno que você está vivendo. Mas você vê que ela foi inteligente, ela foi sábia. Ela não tinha o Espírito Santo, não, mas tinha inteligência. Você também provavelmente não tem o Espírito Santo, mas tem inteligência. A inteligência é para a gente saber escolher o que é certo. Ela escolheu as coisas certas. Conforme ela vinha na igreja, ela deixou de beber, a obreira aconselhou ela a se batizar nas águas, ela obedeceu, ela foi batizar nas águas, porque Jesus manda que seja batizado nas águas, quem crê deve ser batizado nas águas. Ela começou a praticar aquilo que Jesus ensinou, perdoou seu pai. Perdoou seu pai. Foi o seu pai que havia feito coisas com ela, que iria matá-la, inclusive. Mas ela perdoou. Quer dizer, ela exerceu a palavra de Deus. Ela exerceu o reino de Deus, que diz que nós temos que perdoar. Então, se a pessoa não quer abrir mão do perdão, não quer sacrificar, ela não pode conquistar o reino dos céus, o reino de Deus, especialmente. Você, minha amiga, vê que a Natália, ela começou a praticar a fé. Não é uma religião, ela não estava praticando uma religião, ela estava praticando a fé inteligente, ela estava obedecendo a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, não, é a palavra de Deus. E aí, vamos continuar vendo o que aconteceu. Então, as minhas orações, a minha busca, a minha dedicação, os meus propósitos, os jejuns, tudo que eu fazia com esse intuito, né? De estar recebendo o Espírito Santo. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro até o banco que eu estava sentada na igreja. O pastor fez a busca e ele orou. E, assim, eu não senti nada. Não teve aquela coisa de falar assim, ai, você... Mas a certeza que veio dentro de mim, o desejo de levar a palavra dele, o desejo de falar dele, aquelas dúvidas, o medo que eu tinha de fazer as coisas, de seguir em frente, tudo aquilo acabou. Naquele momento, naquele domingo, 7 horas da manhã, naquela busca, tudo aquilo que ainda restava dentro de mim, toda aquela dúvida, tudo aquilo saiu de vez e o Espírito Santo entrou. E eu passei a passar essa segurança para as pessoas, comecei a passar aquilo que a gente tem. Então, aquela Natália que tinha medo lá atrás, que achava que não ia ser ninguém, é a Natália que passou a acreditar, a Natália que sabe que Deus é com ela, que vai dar tudo certo, mesmo com luta. Hoje, eu sou feliz no meu casamento. Meu esposo também, ele mudou muito,
ele também buscou, ele também recebeu o Espírito Santo. E ele é um marido carinhoso, muito atencioso comigo, com a nossa filha. Provedor, ele cuida da gente, ele cuida, né, do nosso bem-estar, ele é um marido preocupado. Aquela agressividade, aquelas brigas de se pegar dentro de casa, isso não existe mais dentro de casa. A nossa casa é um pedacinho do céu hoje. Ali é o nosso aconchego, é o nosso lar. Hoje eu posso dizer que eu tenho um lar, né? Eu sou muito grata. Aquela programação, aquele pastor que estava falando na rádio, que a gente nem sabe quem é. Às vezes nem ele sabe que ele estava falando aquela palavra pra gente, né? Mas por isso que a gente vê esse trabalho de evangelização, dos testemunhos, da rádio, da TV, e a gente sabe que a importância de ajudar esse trabalho, porque uma alma não tem preço. Então a gente é muito grato a quem pode ajudar, as pessoas que ajudam a manter, né, essa obra. Hoje eu tenho o que está fora, que é o exterior, que é a família, que é, né, a conquista da saúde, a estabilidade, mas o principal é o que está aqui dentro. Então, assim, se eu não tiver nada daqui de fora, mas eu tiver aqui dentro, eu sei que tudo lá fora ele vai me dar. E a minha alegria hoje é sempre, eu acordo feliz, eu vou dormir feliz, eu passo meu dia feliz, não tem luta, mas eu sempre tô, porque o Espírito Santo está aqui dentro. Você viu? A Natália entrou no reino de Deus, o reino de Deus supriu todas as suas necessidades e ela hoje é feliz. Tem um casamento super feliz. Ela tem um casamento, como ela mesma disse, é um pedacinho do céu a minha casa, o meu lar. Quantas pessoas estão buscando isso? Quantas pessoas estão querendo ser felizes a qualquer preço? Jesus disse o preço, deu o valor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a felicidade vai correr atrás de você. A felicidade vai te buscar onde quer que você esteja. É isso que é bacana. Você, minha amiga, obedeça essa palavra, você vai ver que a sua vida vai mudar. Mas vamos falar do que a mídia tem feito para tentar impedir as pessoas de chegarem na Igreja Universal do Reino de Deus. Normalmente a mídia é usada pelo mal, pelo espírito do mal, para levar as pessoas o que é mal, o que é nocivo. Uma vez eu falei com o dono de um grande jornal, um dos maiores jornais do Brasil. Eu falei, vem cá, na igreja está acontecendo tantas coisas bonitas, tantas pessoas são abençoadas, por que vocês não dão essas notícias também? Ele falou para mim assim, olha só o que o dono do jornal falou para mim. Ele falou, Edir, deixa eu lhe falar uma coisa. Se o cachorro te morder, a gente não quer nem saber. Mas se você morder o cachorro, nós vamos dar na primeira página. Você vê, o espírito da mídia é esse. Se você for mordido pelo cachorro, a gente não quer nem saber. Mas se você morder o cachorro, aí a gente vai dar na primeira página. Vai ser a manchete. Esse é o problema. Então as pessoas vivem dando ouvidos à mídia e sofrem por causa disso. Estão morrendo, caindo aos pedaços, mas estão ainda dando ouvidos. Vamos ver o testemunho dessa mulher que fala sobre o que é o fake news. Vamos assistir. Meu nome é Maria Fernandes, tenho 38 anos, sou advogada e da cidade de Guarulhos. Eu ouvi as pessoas falarem que na Igreja Universal os pastores faziam lavagem cerebral nas pessoas, que o Bispo Macedo fazia uma lavagem cerebral nas pessoas e roubavam as pessoas, né? Faziam farra com o dinheiro do povo, né? E eu não queria ser mais uma vítima. Eu fiquei completamente vacinada, eu não tinha interesse. Era um assunto e uma pessoa insignificante para mim. As pessoas que viam na igreja eram pessoas que não tinham opinião própria, se deixavam manipular com facilidade. Eu não tinha vontade alguma de conhecer
esse Deus que eu ouvia as pessoas falarem que existia, porque eu nem parava para pensar como que ele seria, quem era ele, porque ao ouvir falar todas essas coisas da Igreja Universal, matou completamente o meu interesse em investir numa vida espiritual, numa religião. Eu não tinha interesse nenhum. A minha vida era... Eu tinha, digamos que, duas faces, né? Na frente dos amigos era uma jovem extrovertida, alegre, brincalhona, mas por trás eu era uma jovem triste, vazia, deprimida. Eu tentei resolver preencher o meu vazio com festas, com baladas, com namorados, mas não resolvia. E eu cheguei a um ponto que eu me tornei uma jovem bipolar, porque ao mesmo tempo que eu estava dando gargalhada, eu começava a chorar do nada. Eu tinha uma personalidade forte, então poucas pessoas chegavam a mim. Me dava até uma raiva quando alguém tentava falar da igreja para mim. Eu desviava o caminho, eu cortava o assunto, mudava de assunto. E quando eu cheguei no fundo do poço, que foi após uma desilusão amorosa, eu fiquei sem chão e a única saída que eu via era o suicídio. E foi quando eu me lembrei dos convites que a minha melhor amiga tinha feito. Eu era uma pessoa que eu gostava, admirava e sempre esteve do meu lado antes de ir para a igreja, mas eu tinha me afastado dela porque ela estava andando num caminho que eu reprovava. Ela realmente se transformou, então eu acreditava que tinham feito lavagem cerebral e eu não queria que fizesse o mesmo comigo. Eu passei em frente à casa dela e chamei ela, pedi para ela me levar na igreja, porque eu não aguentava mais aquela dor. E ao chegar na igreja, fui recebida por uma mulher que hoje sei que é obreira, né? E ela me levou ao banheiro e falou comigo porque eu não parava de chorar, não conseguia falar o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo comigo, nem meu nome. E ela falou muita coisa. Naquele momento, eu entendo hoje, naquele dia foi a primeira vez que Jesus falou comigo, face a face. Eu voltei para casa, passei a frequentar as reuniões da igreja. Eu ia para ouvir o que o homem de Deus tinha para dizer, porque eu ia na expectativa de aprender algo que iria me fortalecer mais. E naquele dia eu entendi que para não ter mais aquela vida vazia, eu precisava entregar ela completamente no altar de Deus. Então eu tinha que abrir mão das baladas, abrir mão dos vícios. Eu não poderia guardar mágoa, eu tinha muita mágoa no meu coração. Então eu fui enxergando qual era a verdadeira raiz daquele vazio. Larguei todas as minhas vontades, todos os meus desejos e passei a buscar, a aprender como agradar aquele Deus que tinha dado a vida do filho dele na cruz por mim. Aprendi que eu precisava do Espírito Santo, que ele seria a minha fortaleza. E numa madrugada, às 13h14 da manhã, eu fui selada com o Espírito Santo. E depois daquele dia, nunca mais eu fui a mesma, porque entrou o poder de Deus dentro de mim. Uma alegria muito grande. Eu queria sair contando para todo mundo que eu tinha encontrado, porque, como eu disse, eu buscava ele como um tesouro escondido. Eu sou uma mulher feliz, decidida, forte. Eu sou uma mulher determinada, ilimitada. Eu tenho uma visão do impossível. Então, muito sofrimento poderia ter sido evitado se eu tivesse vindo antes. Se você vir com um coração disposto a conhecer um Deus que pode todas as coisas, eu garanto que a tua vida ela vai mudar. Talvez você procure em viagens para outros países, em coisas e pessoas. Eu também procurava. Mas eu encontrei a verdadeira felicidade aqui,
na Igreja Universal, que foi onde eu conheci o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus. E se você é como eu era, eu convido você a assistir o filme Nada a Perder 2. E aí você tira suas próprias conclusões. Porque se você se diz uma pessoa inteligente, como eu pensava que era, que teme que façam lavagem cerebral em você, venha ver com seus próprios olhos a verdadeira história da Igreja Universal através do Nada a Perder 2. Deus tem um plano a cada criatura e aos astros Ele dá o céu. A cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim. Traçou a minha vida, eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera a cada grão de areia e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais vou ver. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não importa onde for. Falar do Espírito Santo é falar da maior conquista que alguém pode alcançar nessa vida. Tê-lo significa ter o próprio Deus dentro de si, apontando a direção certa para cada decisão a ser tomada.
No passado, o Senhor Jesus andou lado a lado com seus discípulos. Hoje, ele pode habitar dentro daqueles que o aceitam de fato e de verdade. Recebê-lo não pode ser uma opção, mas uma questão de sobrevivência da fé. Sem ele, é impossível a nossa permanência no reino de Deus. Todos que desejam servir ao Altíssimo precisam ser batizados com o Espírito Santo. Ele é o selo, a garantia da salvação eterna e a confirmação de que fomos aceitos por Deus em nossa entrega. Por isso está escrito: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, todos os que desejam ter esse selo precisam entregar toda a vida no altar, dedicando 100% de seus pensamentos a isso, buscando com todas as suas forças e desejo aquele que é o maior presente de Deus para seus servos. Estes e outros assuntos você irá acompanhar aqui na série O Espírito Santo. Se você quer receber o Espírito Santo, você tem que entrar no reino de Deus. Você tem que buscar o reino de Deus. Você tem que exercitar a fé na obediência à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, começa a perdoar aqueles que a ofenderam, começa a viver na justiça, no que é certo, no que é errado. No que é errado, você tem que abandonar, você tem que viver na verdade. Na verdade. Quem quer receber o Espírito da verdade tem que se esforçar em viver essa verdade, em falar a verdade, em viver a verdade. Do contrário, nada feito. Então, buscar o reino de Deus é buscar o reino do Espírito de Deus, é buscar a servir ao Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jesus. Então, neste domingo, às 7 da manhã, aqui no Templo de Salomão, nós teremos essa reunião especial para as pessoas que estão sedentas. Você tem sede do Espírito Santo? Domingo às 7 da manhã e às 18 horas também, ao cair da tarde, quando a luz desce. Agora, se você é aquela pessoa que ainda encontra-se perdida, desorientada, seu casamento está por um fio, então 9h30 da manhã neste domingo, faça isso, faça um bem a si mesmo, invista na sua fé e a sua fé vai trazer o reino de Deus até você, graças a Deus. Se você é uma pessoa que tem sido beneficiada pela programação que nós apresentamos aqui, que corre o mundo inteiro, nós, através dessa programação, nós temos atingido cerca de 4 milhões de pessoas diariamente. Se você quiser ser um participante dessa divulgação do Evangelho, dessa sementeira que temos feito, então nós temos aí as contas que você pode ajudar com as suas ofertas, diretamente para a Igreja Universal do Reino de Deus. Nada em meu nome, absolutamente nada, mas coloque no nome da Igreja Universal do Reino de Deus, tem aí o CNPJ, tem o Banco Bradesco e tem o Banco do Brasil. Esses dois bancos trabalham com o trabalho da Igreja Universal. E você que quer fazer suas doações, seus donativos, você que tem sido beneficiada por causa dessa programação e quer nos ajudar outras pessoas também, obviamente, só ajuda aquele que recebeu ajuda. Só ajuda aquele que tem o Espírito de Deus, né? Só quem tem o Espírito Santo entende o que as pessoas aí fora estão sofrendo e querem nos ajudar a ajudá-las a alcançá-las. Então, se você quiser nos ajudar, estão aí as contas, faça a sua doação, o seu donativo. Há tantas pessoas que gastam tanto dinheiro com tantas bobagens, com tantas coisas fúteis e inúteis.
por que não ajudar aqueles que estão perdidos a encontrar com o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas venham a ser acrescentadas na vida deles. Agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. Meu Pai querido e amado, Senhor dos céus, da terra, de todo o infinito, não há nada, absolutamente nada acima de tudo, acima de ti. Tu estás acima de tudo, de todas as coisas. Nem ar existe acima de ti, porque tu és Senhor do ar, do oxigênio, do nitrogênio, de todos os elementos químicos que compõem toda a criação. O Senhor está acima de tudo, por isso o Senhor é o único Senhor e não há mais ninguém, não há mais nada. E a Ti nós elevamos os nossos pensamentos, pedindo em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, para vir ao encontro da necessidade dessas criaturas que me ouvem e estão vivendo na depressão. Pessoas que estão perdidas, desorientadas, pessoas que um dia estiveram na fé, hoje estão afastadas, pessoas que estão pensando no suicídio como saída para a sua depressão. Ó, meu Pai, venha ao encontro dessa gente agora mesmo, nesse momento, enquanto nós falamos contigo, venha responder a essa criatura que está em perigo de vida, está por um fio a sua vida. Ó, meu Deus, dá uma saída para ela agora. Venha ao seu encontro, porque o Senhor é o Deus vivo. O Senhor não é de pau, de pedra, de metal. O Senhor não é um Deus feito pela criação do homem. Não, meu Pai, Tu és o Senhor que criou todas as coisas. Por isso tu és Pai, o Deus Pai, o Deus Criador dos céus, do infinito e dessa pequenina terra. Pai amado e querido, eu te peço por essa criatura que ora comigo, que chora, que está gemendo, que está urrando de dor. Seja ela livre agora, liberta dessa maldição, dessa tristeza, dessa agonia, desse inferno que está aí, espírito do inferno, pelo poder, a autoridade do nosso Senhor Jesus, saia do corpo dessa vida, dessa pessoa, dessa casa, desse lar, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. O Senhor está comigo, está com você aí também. Sabe qual é a diferença? É que o Senhor está comigo e eu me fiz estar com Ele, eu me entreguei para Ele. E você talvez, o Senhor está aí com você, mas você não está com Ele, aí a coisa não acontece. Mas se você entregar a sua vida para Ele, então você vai ser tão feliz quanto eu. Graças a Deus. Deus abençoe e até lá. Me desprezar, Pai, amigo, forte sou,
contigo estou.